Você já parou para pensar como o homem que mudou o mundo organizava seus dias? Como Jesus Cristo, a figura mais influente da história, estruturava sua rotina para manter conexão com o divino enquanto enfrentava multidões, críticos e a missão mais importante, já confiada a um ser humano? A resposta pode surpreender você e, mais importante, pode transformar completamente a forma como você vive sua própria espiritualidade. Porque aqui está uma verdade que poucos percebem. Jesus não era apenas um mestre espiritual, ele era um exemplo vivo de disciplina, equilíbrio e práticas intencionais que qualquer pessoa pode aplicar hoje. Nos próximos minutos, vou revelar os segredos da rotina espiritual de Jesus. E garanto, o que você descobrirá vai muito além do que ensinam nas igrejas. Fique até o final, porque vou compartilhar a prática mais poderosa que Jesus fazia diariamente e que a maioria das pessoas ignora completamente. Vamos começar pelo princípio. Como Jesus começava seu dia? A resposta está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. E preste atenção, porque esse detalhe é crucial. De madrugada ainda, bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e ali ficou orando. Percebe o padrão? Ainda bem escuro, antes do sol nascer, antes das demandas do dia, antes das multidões, antes de qualquer coisa. Jesus praticava o que hoje chamamos de hora sagrada da manhã. Ele acordava quando o mundo ainda dormia. E existe uma razão profunda para isso, que vai além da simples disciplina. Pense comigo, depois de um dia inteiro curando enfermos, expulsando demônios e ensinando multidões, Jesus estava exausto. A casa de Pedro estava lotada de pessoas. Todos queriam um pedaço dele. Seria perfeitamente justificável dormir até mais tarde, recuperar as energias. Mas não, ele acordava ainda mais cedo. Por quê? Porque Jesus entendia algo fundamental. Sua força não vinha dele mesmo, vinha da conexão com o Pai. E essa conexão precisava ser renovada diariamente, prioritariamente, intencionalmente. Ele não esperava ter tempo. Ele criava tempo. E aqui está o primeiro grande ensinamento. Sua vida espiritual nunca será forte se depender de sobras de tempo. Jesus nos mostrou que você precisa dar a Deus o primeiro momento do dia, não o último, o melhor horário, não o que sobrar. Mas tem mais. Jesus não apenas acordava cedo, ele ia a um lugar deserto, afastava-se fisicamente das distrações, criava um ambiente propício para o encontro espiritual. Hoje, a maioria das pessoas acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, escrolar redes sociais, checar mensagens, absorver as ansiedades e urgências de outras pessoas antes mesmo de conectar-se com Deus. Jesus nos ensina o oposto. Primeiro, a solidão sagrada, depois, o mundo. Mas o que exatamente Jesus fazia nessas horas solitárias antes do amanhecer? Ele orava, mas não era uma oração superficial, mecânica ou ritualística. Era algo profundo, transformador, real. Lucas nos dá uma pista fascinante no capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A noite inteira, orando, isso revela algo extraordinário sobre a qualidade e profundidade da vida de oração de Jesus. Não era apenas recitar palavras, era entrar numa comunhão tão profunda que as horas passavam sem que ele percebesse. E observe, isso aconteceu antes de escolher os 12 apóstolos. Antes de uma das decisões mais importantes de seu ministério, Jesus passou a noite inteira em oração. O padrão é claro, quanto maior a decisão, mais intensa a oração. Mas como era essa oração? Jesus nos deu uma janela para entender isso no jardim do Getsêmani. Ali, na véspera de sua morte, vemos a oração de Jesus em sua forma mais crua e honesta. Pai, se possível, afasta de mim este cálice.
mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Percebe os elementos? Honestidade brutal, expressão de seus verdadeiros sentimentos, mas também rendição, alinhamento com a vontade divina. Jesus não fingia na presença de Deus. Ele não usava palavras bonitas ou máscaras religiosas. Ele era real, vulnerável, autêntico. E então se rendia. Essa é a essência da oração transformadora, verdade seguida de rendição. Mas há outro aspecto crucial da vida de oração de Jesus que poucos notam. Ele orava em voz alta. Os discípulos podiam ouvi-lo. Em João 17, temos registrada uma oração inteira de Jesus, palavra por palavra. Isso nos ensina que orar em voz alta tem poder. Você se ouve, suas palavras ganham substância. Sua fé se fortalece quando seus próprios ouvidos escutam suas declarações. Jesus também orava com os olhos abertos, voltados para o céu. Ele orava caminhando, orava de joelhos, orava prostrado com o rosto no chão. A postura variava, mas a intensidade era constante. E aqui está algo que pode revolucionar sua vida de oração. Jesus não orava apenas para pedir coisas, ele orava para permanecer conectado, para alinhar sua vontade com a do Pai, para fortalecer sua missão. A oração era sua fonte de poder, sua recarga espiritual, seu alimento diário. Por isso, antes de cada milagre importante, vemos Jesus orando. Antes de ressuscitar Lázaro, oração. Antes de alimentar 5.000 pessoas, oração. Antes de curar, oração. O poder não vinha dele. Fluía através dele a partir dessa conexão constante. Mas a rotina espiritual de Jesus não era apenas oração. Havia outro pilar fundamental, as Escrituras Sagradas. Jesus conhecia profundamente a Torá, os profetas, os salmos. Ele havia mergulhado nessas palavras desde criança. E isso se tornou evidente em seu ministério. Quando foi tentado no deserto por 40 dias, como Jesus respondeu a cada tentação de Satanás? Com as Escrituras, está escrito. Era sua arma espiritual. 3 tentações, 3 respostas bíblicas, vitória total. Isso nos revela algo crucial. Jesus não apenas lia as Escrituras, ele as tinha tão internalizadas que podiam brotar dele instantaneamente, no momento da necessidade. Ele meditava nelas, ruminava, absorvia. E aqui está a diferença entre leitura superficial e meditação profunda. Leitura passa pelos olhos, meditação penetra no coração. Jesus ensinava com autoridade, porque as Escrituras não eram apenas informação em sua mente, eram revelação em seu espírito. Quando ensinava nas sinagogas, as pessoas ficavam maravilhadas. Por quê? Porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas conheciam as palavras, Jesus conhecia o autor. Ele citava Isaías, Jeremias, os Salmos, Deuteronômio, conectava textos, revelava significados ocultos, mostrava como toda a Escritura apontava para ele mesmo. E observe, Jesus não usava as Escrituras para impressionar. Ele as usava para libertar, para curar, para revelar verdades que transformavam vidas. Isso nos ensina que o estudo bíblico não deve ser acadêmico ou teórico, deve ser transformador e prático. Jesus fazia perguntas enquanto lia. Buscava o coração de Deus por trás das palavras, permitia que as Escrituras o moldassem, o guiassem, o fortalecessem. E aqui está uma prática revolucionária. Jesus orava as Escrituras. No Salmo 22, na cruz, ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Estava citando um salmo, transformando a Escritura em oração. Essa é uma das práticas espirituais mais poderosas que você pode adotar. Ler a Bíblia até que um versículo toque seu coração e então transformá-lo em oração pessoal. Agora, vamos falar de uma prática que Jesus fazia, mas que muitos preferem ignorar: o jejum.
Depois do batismo, antes de iniciar seu ministério público, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali, durante 40 dias e 40 noites, ele jejuou. 40 dias, sem comida. Não foi um ritual vazio. Foi uma preparação espiritual intensa para a missão que estava por vir. O jejum fazia algo no Espírito de Jesus que nada mais poderia fazer. Clarificava sua mente, afiava sua percepção espiritual, fortalecia sua dependência de Deus. E observe, foi exatamente no final desse jejum, quando estava mais fraco fisicamente, que enfrentou as tentações mais poderosas. Ele venceu. Isso nos ensina que força espiritual não vem do corpo bem alimentado, vem do espírito bem conectado. Jesus ensinava sobre jejum aos discípulos. Em Mateus 6, ele não diz se vocês jejuarem, mas quando jejuarem. Era uma expectativa, não uma opção. Mas ele advertia contra jejum para impressionar outros. Jejum não é performance religiosa, é intimidade com Deus. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Eles mudam a aparência do rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. O jejum verdadeiro é secreto. É entre você e Deus. E tem poder. Quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, Jesus explicou: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Há níveis de poder espiritual que só são acessados através da disciplina do jejum. Por quê? Porque jejum é renúncia voluntária. É dizer ao corpo que o espírito comanda. É quebrar a tirania dos apetites físicos. Jesus jejuava regularmente. E essa prática o mantinha espiritualmente afiado, sensível à voz do Pai, poderoso contra as forças das trevas. Voltemos agora a um tema recorrente nos evangelhos. Jesus buscava regularmente a solidão. Então Jesus, percebendo que pretendiam arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente para o monte, sozinho. Mesmo no auge de sua popularidade, quando as multidões o queriam como rei, Jesus se retirava, sozinho. Isso é profundamente contraintuitivo. A maioria de nós, quando está no topo, quer mais exposição, mais reconhecimento, mais palco. Jesus fazia o oposto. Ele recuava intencionalmente. Por quê? Porque ele entendia que a solidão é essencial para a saúde espiritual. Na solidão, você ouve a voz de Deus, sem interferências. Na solidão, você se despe das máscaras sociais. Na solidão, você enfrenta suas verdadeiras motivações, medos e desejos. Jesus praticava o que hoje chamamos de retiros espirituais. Ele se afastava regularmente para lugares desertos, montanhas, jardins silenciosos. E observe, ele fazia isso especialmente após grandes momentos de ministério. Depois de alimentar 5.000 pessoas, ele mandou embora a multidão e subiu ao monte para orar sozinho. Após a cura e o ensino intenso, ele se retirava. Isso nos ensina um princípio vital. Atividade espiritual, sem solidão contemplativa, leva ao esgotamento. Você não pode constantemente dar sem constantemente receber, e você recebe na solidão. Jesus rejeitava a tirania da urgência. Havia sempre mais pessoas para curar, mais lições para ensinar, mais necessidades para suprir. Mas ele estabelecia limites, criava espaços de não fazer, porque ser não é menos importante que fazer. Na solidão, Jesus reconectava com sua identidade, não como o fazedor de milagres, não como o mestre, mas como o filho amado do Pai. E dessa identidade fluía tudo o mais. Hoje, a solidão está extinta. Estamos constantemente conectados, constantemente estimulados, constantemente distraídos. Jesus nos mostra que isso é insustentável espiritualmente. Você precisa de momentos sem celular, sem pessoas, sem barulho, momentos onde é apenas você e Deus. Mas aqui está algo fascinante. Jesus não era apenas contemplativo,
Ele era também extremamente ativo. Ele ensinava, curava, expulsava demônios, multiplicava pães, caminhava longas distâncias, enfrentava fariseus, instruía discípulos. Sua vida era intensamente produtiva. Então, como ele equilibrava contemplação com ação, retiro com missão, oração com trabalho? A resposta está em entender que, para Jesus, não havia separação entre sagrado e secular. Tudo era espiritual. Quando curava um leproso, era um ato espiritual. Quando compartilhava uma refeição com pecadores, era um ato espiritual. Quando confrontava a hipocrisia religiosa, era um ato espiritual. Jesus praticava o que hoje chamamos de atenção plena, ou presença contemplativa. Ele estava totalmente presente em cada momento, em cada conversa, em cada ação. Quando uma mulher tocou a borda de suas vestes no meio de uma multidão, Jesus parou, perguntou quem havia tocado nele. Deu atenção total àquela única pessoa. Essa é a chave. Qualidade de presença, não quantidade de atividades. Jesus nunca teve pressa, mesmo com apenas 3 anos de ministério e uma missão cósmica para cumprir. Ele caminhava em paz, comia com calma, conversava sem afobação. Ele vivia a partir de um centro de paz interior que não era abalado pelas urgências externas. E aqui está o paradoxo glorioso. Jesus realizou mais em 3 anos do que a maioria das pessoas em uma vida inteira. E ele fez isso sem pressa, sem estresse, sem ansiedade. Como? Porque ele não tentava fazer tudo. Ele fazia apenas o que o Pai lhe mostrava. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, ele disse. Eu só faço o que vejo o Pai fazer. Isso é libertador. Você não precisa fazer tudo, só precisa fazer o que Deus está fazendo através de você. Jesus nos ensina que produtividade espiritual não é sobre frenesi ativo, é sobre obediência focada. Então, o que aprendemos sobre a rotina espiritual de Jesus? Primeiro, ele começava o dia na presença de Deus, antes de qualquer outra coisa. Segundo, sua oração era profunda, honesta e constante. Terceiro, ele meditava nas Escrituras até que elas se tornassem parte dele. Quarto, praticava jejum regularmente para afiar sua sensibilidade espiritual. Quinto, buscava intencionalmente a solidão para renovar sua alma. Sexto, equilibrava a contemplação com ação, vivendo cada momento com presença total. E aqui está a verdade final. Jesus não fazia essas coisas porque tinha que fazer. Ele fazia porque amava fazer, porque sua alegria estava na presença do Pai. Essa é a rotina espiritual que transformou o mundo, não através de poder humano ou estratégias brilhantes, mas através de um homem completamente conectado com Deus. E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Você vai continuar vivendo uma vida espiritualmente superficial, correndo de uma distração para outra? Ou vai adotar os ritmos que Jesus nos ensinou? A escolha é sua, mas agora você sabe o segredo. Acorde cedo, ore profundamente, medite nas Escrituras, jejue intencionalmente, busque a solidão, viva presente e observe sua vida se transformar de dentro para fora. Porque se funcionou para Jesus, pode funcionar para você. Se essa mensagem tocou seu coração, se você deseja crescer espiritualmente, compreender mais profundamente os ensinamentos de Jesus e viver com sabedoria todos os dias, inscreva-se agora no canal Reino da Sabedoria. Aqui compartilhamos conteúdos semanais que vão fortalecer a sua fé, renovar sua mente e transformar a sua jornada espiritual. Ative o sininho para não perder nenhuma nova mensagem. Deixe seu like para que mais pessoas recebam essa palavra e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que a sabedoria de Deus guie cada passo do seu caminho. Nos vemos no próximo vídeo.